Então, galera, estamos de volta e ontem eu deixei uma pergunta muito capciosa, né? Eu perguntei para o Diogo se ele estudou na faculdade de filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates e por aí vai. Por que que eu estou perguntando isso, Murilo? Tu sabe? Tu tem ideia de onde eu vim com essa? Não Meu tenho Deus do nem. céu. Deve ser uma das surpresas de Beto Bihari. Tá Surpresa! apaixonado, tá apaixonado. Diogo, além disso, além de todos nós estarmos apaixonados por um outro alguém, né? Então, assim, eu quero saber de você. Nesse momento é hora de filosofar. Por isso que eu perguntei se você estudou e se você conhecia esse pessoal. Agora é a sua hora de recomendar para a galera aí, né, que quer fazer um mochilão. Qual é a sua recomendação? Então, dá uma filosofada, bota para fora o seu sentimento e diz para a galera aí o que eles têm que fazer, se eles querem, o que isso cresceu na tua vida aí, como pessoal, profissional. E fica aí uma dica para a galera que quer fazer um mochilão na Ásia. Vamos lá, então. Lá naquele tempo lá atrás, eu também sou mergulhador, sou dive master. E muitas das minhas viagens, quando eu planejava lá atrás, eu sempre tentava conciliar essas viagens com o mergulho, né? E de todos esses destinos aí, quando aquela namorada que eu tive lá, que fez a nossa viagem, a segunda parte do mochilão, vamos dizer assim, né? Quando ela colocou Japão, filosofando aqui, como você me pediu, quando ela colocou Japão, na minha cabeça, na hora, assim, eu falei, caraca, meu, o que eu vou fazer no Japão, né? E eu vou te falar, cara, que o Japão, dessa viagem toda aí, foi um dos highlights, foi um dos lugares que eu curti muito, assim, e que se eu soubesse que ia ser assim e não tivesse colocado no roteiro, eu teria ficado frustrado. Eu acho que viajar, colocando um pouco até intercâmbio, que a gente já fez intercâmbio, e o canal aqui é do intercâmbio também, eu acho que tanto o intercâmbio quanto viajar trazem para a gente, eu acho que intercâmbio, inclusive, é muito mais do que aprender uma nova língua. Intercâmbio traz essa maturidade, traz essa questão que a viagem também traz, que você conhece novas culturas, gastronomias, você conhece gente de outros lugares, não só os locais. Então, eu acho que isso acrescenta muito. E quando você vai conhecer lugares novos, e quando você vai numa questão dessa de mochilão, porque o mochilão você não está entrando já, um motorista te pega no aeroporto, ou você não está com um guia turístico, você está fazendo um negócio mais independente. Então, eu acho que nessa questão você sai um pouco da tua zona de conforto. E na minha opinião, Diogo, eu acho que sempre quando você sai da sua zona de conforto, você dá um step up, né, na tua vida, seja pessoal ou profissional. Sempre quando você sai da tua zona de conforto, você agrega alguma coisa na tua vida. E eu acho que isso que é o intercâmbio e viagens, principalmente com mochilão, agregam. Por isso que elas agregam, porque você está indo para um lugar desconhecido, você está saindo um pouco da zona de conforto, você está aberto, às vezes, a passar por esses perrengues, e aí eu acho que isso é o que é o grande válido, se eu puder filosofar aqui como você mesmo me pediu. Isso aí. E Obrigado. tem que eu acho legal também de falar, né, Diogão e Beto, que quem curte essa vibe de mochilão, principalmente o mochilão raiz, né, a gente sabe que hoje, querendo ou não, tem muito mochilão gourmet, né? Então, mas esse mochilão raiz de Ásia, seja ele de Ásia, de Europa e etc., você tem que se torna, querendo ou não, aquele período da sua vida, seja ele uma semana ou um mês, você acaba virando um minimalista, né? Você aprende a conviver com menos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pelo amor de Deus, não é que eu falar menos,
Doeu aqui, cara. Não, doeu aqui em mim, velho. Nossa, não sei de onde saiu isso. Você vive com menos coisas materiais, mas o retorno que você tem, né, de conhecimento, tudo isso que o Diogo falou, de troca de cultura, de aprender novas coisas, né? Pô, comida nova, lugares novos, jeitos novos de viver, e isso acaba sendo muito maior do que mesmo uma viagem de luxo, que também tem os seus valores, são coisas totalmente diferentes, mas você acaba aflorando aí um lado mais roots, né, Diogão? Querendo ou não, você acaba trazendo esse lance mais natureza, esse lance mais, pô, vou ser aberto a conhecer outras pessoas. Tem esse lance que tem muita gente que tem medo, justamente por isso que a gente já comentou em outros vídeos dessa semana, que é, pô, vou viajar sozinho, vou ficar sozinho. Gente, quem vai fazer mochilão nunca fica sozinho. Você sempre vai sair para tomar uma birita, vai conhecer ali, igual o Diogo conheceu as coreanas, ou vai conhecer gente de outro lugar. Sempre vai ter companhia quando você está fazendo mochilão. Eu queria fazer, já que você... Uma parcela de filosofia. Eu queria fazer um adendo aqui, já que você falou nessas questões materiais e luxo também. Isso provavelmente muita gente tem essa informação, mas principalmente o Sudeste Asiático, eu quando fiz mochilão, eu era estudante na época, enfim, e queria viver nessa vibe, essa minha viagem, tá? Mas o Sudeste Asiático, para quem gosta de luxo, é o lugar que você consegue ter luxo também com um preço super acessível, para não dizer barato. Tanto que, como eu falei na China, que aquela minha namorada ficou doente, depois da China a gente foi para o Vietnã. E aí ela estava se recuperando ainda, que ela teve uma infecção muito forte na garganta. E aí a gente optou, a gente já estava a viagem era toda para ficar hospedada em hostel, né? E a gente optou para ficar no primeiro lugar lá em Hanoi, a gente optou para ficar no primeiro lugar que a gente foi para o Vietnã, para ir para um hotel. Desculpa, a gente ficou um dia só de chegada e no dia seguinte a gente foi para uma cidade do litoral, que a gente ia pegar uma acomodação, a gente não tinha, exato. E aí porque ela estava se recuperando, a gente preferiu ficar num resort. E eu lembro que a gente pagou tipo $20 por pessoa e o quarto era do tamanho do meu apartamento, assim, tinha tudo. E a gente dava um passo do quarto, estava na piscina, dava o segundo passo, estava na praia. Café da manhã, praticamente tudo que você possa imaginar tinha no café da manhã. Então, também se pode fazer um mochilão bem acomodado, né? Tanto que até no meu mochilão da Tailândia, algumas vezes quando eu voltava dessa viagem que eu fazia de ônibus durante a noite, eu chegava às vezes 4 da manhã em Bangkok, né? Às vezes eu tinha que voltar para Bangkok para ir para outro lugar, e aí eu tinha que esperar um tempo, e aí às vezes eu pegava e negociava para dormir num quarto de hotel lá por algumas horas, enfim, e tomar um banho quente, porque o banho é sempre gelado no Sudeste Asiático. Se você quiser um banho quente ou ar-condicionado, você vai ter que pagar um pouco mais, né? Então são essas questões de luxo. Eu lembro que nessa viagem que eu fiz sozinho, eu lembro que eu fui com uma mochila nas costas e a minha capa com as pranchas, e só. Eu lembro que, como são países quentes também, você não... Cara, durante o dia você tá na praia, bermuda de água e sunga por baixo e uma regata, quando você não tá sem camisa. Eu lembro que eu usava camiseta, eu levava camiseta porque às vezes exigiam para entrar num restaurante quando ia jantar, senão eu nem colocava camiseta. E ano passado, como eu comentei que eu fui para as Filipinas, aí já não sou mais estudante, né? Eu estava fazendo uma viagem de férias até para descansar. Eu optei para ficar em lugares um pouco melhores, né? Não em hostel nem bangalô, mas mesmo assim eu estava sozinho e estava, de uma certa forma, fazendo um mochilão, porque eu saía rodando e saía conhecendo gente e lugares. Então, o Sudeste Asiático proporciona isso. Você consegue fazer essa interação e aí você escolhe qual tipo de acomodação. Se você quiser ficar num pouco melhor, você vai pagar um pouco mais caro, que ainda é barato. Ou senão você fica num pouco pior, que vai ser tipo praticamente de graça, né?
E eu acho que é isso. A gente não falou muito ainda de cada destino, né? Desses que eu fui, a gente falou um pouco mais das minhas experiências, das minhas histórias, mas quem não conhece, eu recomendo todos esses países que eu fui. Eu gosto de fazer uma viagem quando você tem uma perspectiva de entender a cultura deles. Por exemplo, quando falou, mesmo ficando chocado inicialmente, de Japão e China, são lugares completamente diferentes, né? Naquela época, então, tipo, hoje a gente já entende um pouco mais desses, mas naquela época não era tão acessível assim como é hoje. E eu lembro, cara, são culturas diferentes. O Japão, para mim, foi excepcional porque o meu entendimento lá foi que é um país que consegue viver o moderno e o tradicional ao mesmo tempo. Então, os templos super conservados, mas tem os arranha-céus, tem a tecnologia, tem tudo que eles podem ter de bom e melhor ainda hoje, e eles não destroem o passado, eles conseguem conciliar os dois. Mesma coisa na China, entender a cultura chinesa, do jeito que eles vivem, a maior população do mundo, né? Foi sensacional. Eu acho que o Sudeste Asiático tem sua cultura diferente também. Eu acho que, tirando o nosso feijãozinho com arroz aqui da nossa mãe, eu acho que é uma das culinárias que eu mais gosto, que eu mais aprecio, essa. A gente fala tailandesa, mas ali o Sudeste Asiático, ela tem uma culinária muito parecida. E isso é uma outra coisa interessante que eu não comentei. Se vocês me derem um tempinho aqui, eu posso comentar. Que em Laos, a gente fez um curso de culinária lá de um dia, e uma coisa que eu aprendi eles pegam a gente, levaram num mercadão que tem tudo, inclusive as especiarias que você só encontra lá, enfim. E uma coisa que eu aprendi nesse curso de culinária lá, que a gente cozinhava, eu acho que eram 4 ou 5 casais, e a gente fez acho que 6 pratos, e aí depois colocou tudo numa mesa e a gente comeu todo mundo junto, né? E aí eu lembro que a chefe de cozinha que estava dando curso, nesse momento, ela comentou com a gente assim, bom, então vamos agradecer. E aí ela perguntou para todos nós, né? Quando vocês, no país de vocês, quando vocês agradecem a quem? Né? E a gente, como um país católico, eu sou católico, a gente falou, não, a gente agradece a Deus primeiro e tal, não sei o quê. E lá o que eles agradecem primeiro, acreditem ou não, é o arroz, que é a fonte de sobrevivência deles. Eles têm mais de 50 tipos de arroz na Ásia, para vocês terem uma ideia. Então eles comem arroz de tudo que é jeito. E isso foi um negócio interessante, que eu não sabia, que eu jamais imaginava, e é isso. Inclusive, ganhamos de presente um negocinho que é onde eles carregam o arroz, a marmitinha deles é um negócio tipo de palha, assim, de bambu, que é onde eles colocam o arroz. Foi uma experiência incrível, principalmente em Laos, você consegue ver os monges, você acorda 5 da manhã, antes de nascer o sol, quando vai nascer o sol, ou amanhecer, né? Os monges todos saem dos mosteiros e com tipo uns baldão assim para coletar comida. Então, tipo, toda a população doa, geralmente é alguma coisa de arroz ou fruta, e tudo que os monges arrecadarem naquela passada ali durante a manhã é o que eles vão comer durante o dia, porque depois eles voltam pro mosteiro, e aquela comida é tudo que eles vão conseguir, que eles podem consumir durante aquele dia. Sensacional. E aí, tipo, você vê, todo mundo, você só pode oferecer comida, você não pode estar calçando nada, você tem que estar de joelhos. Tem algumas fotos disso também, é super interessante. São coisas que, tipo, a gente só estando lá, né, é diferente a sensação. A gente pode até hoje, que nem a gente estava falando lá do início, que hoje a gente tem uma informação, a diversidade de informação e a velocidade é muito fácil, muito rápida, né? Só que eu acho que quando você, nessa experiência, quando você está fazendo um mochilão ou que seja uma viagem, quando você está lá, eu acho que a energia, a experiência e a energia que você sente, eu acho que não tem, só lá mesmo para entender e para sentir isso, eu acho, né? Sensacional. Eu acho que é isso, meus amigos. Eu já tô aqui para lá. Ô, Diogão, só deixa eu te fazer uma última pergunta antes de finalizar e passar a bola pro Betão aqui. Depois de tudo isso que você falou,
é o que a gente falou bem no início do papo, lá no primeiro vídeo. A gente sabe que o brasileiro está muito mais acostumado a ir para a Europa, até por uma questão de proximidade. Mas você, as 2 vezes que você estava na Austrália, né? E daí, pela proximidade, você foi para a Ásia. Mas mesmo assim, hoje, conhecendo tudo que você conhece lá na Ásia e tudo mais, você indica para a galera ir fazer um mochilão de 30 dias ou sei lá quanto tempo do Brasil para a Ásia? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas daqui do Brasil já me falaram, eu vou tal, só que vou ficar 2 semanas. Eu acho que 2 semanas talvez seja o mínimo, porque para você voar daqui até lá é um tempo longo, você vai perder um tempo e não é tão barato assim, né? Então eu acho que 2 semanas é o mínimo. Se você tem 1 mês para viajar, é o ideal. Eu acho que aí você consegue curtir mais e conhecer melhor. Mas indico com certeza absoluta. Essa viagem que a gente fez aí, tirando a primeira que eu fiz sozinho, Tailândia e Indonésia, eu fiz em 40 dias. E a segunda que a gente fez, esses vários países, né? A gente também fez em 45 dias. Então, em 45 dias, a gente conheceu 2 lugares no Japão, 2 lugares na China, conhecemos 4 lugares no Vietnã, conhecemos um lugar em Laos e um lugar em Camboja. Eu acho que, aqui colocando mais uma ressalva aqui também desses mochilões, né? Muralha da China, um negócio que você vai lá e também a energia, você fala, cara, como é que os caras construíram isso aqui? Isso aqui dá para ver do espaço, né? Como é que os caras construíram isso aqui com a informação e tecnologia que os caras tinham naquela época, né? Tanto em Camboja, a gente foi num lugar lá, num templo, chama Siem Reap. É um negócio que nunca terminaram. Se você quiser conhecer o templo inteiro, é um tour de 5 dias. Pra você ter uma ideia. É um negócio imenso que é só pedras, ruínas de pedra. Você fala assim, caraca, como que os caras construíram isso aqui naquela época, né? Aí você fica imaginando, são situações assim que fala, cara, e hoje a gente tem tudo isso, né? E a gente às vezes reclama para ir ali comprar o pão na esquina. Mas é verdade. O que você ia falar, Betão? Você tá se coçando aí? Na verdade, vão ter 3 coisas aqui, porque eu vou meio que finalizar um pouquinho aqui. Primeiramente, parabenizar o Diogo, né? Eu acho que a gente hoje vai bater o recorde de tempo, tá? Hoje a gente achou que ia, toda vez a gente fala. Podemos marcar outra, porque tem história ainda, se vocês quiserem. Tem história. E aí eu já vou falar alguma coisa. Esse ano, como a gente já está falando de 2021, em breve o canal do intercâmbio com Murilov e Beto Bihari vai estar com patrocinadores. Então, galera, por favor, se quiser mandar eu, o Murilo e o Diogo, vai como o guia turístico, a gente vai, feliz da vida. Eu acho que o Diogo vai novamente. Então, a gente teria o maior prazer em fazer, em divulgar, porque eu nunca fiz e eu tenho vontade de fazer também, né? E já falando também, já deixando uma deixa aí antes do Murilov finalizar o dia de hoje, próximo capítulo vai ser desse canal do intercâmbio, que vai ter um pouquinho diferente, a gente vai sair um pouquinho da essência do intercâmbio, mas mantém a essência das viagens. A gente vai falar de mochilão na Europa. Vai ser eu e o Murilo, eu com a época pré-histórica, mesozoica, e o Murilo com a época pós-internet. Então, acho que vai ser muito legal. Diogo, você está convidado a assistir também, porque eu sei que você não foi para a Europa. Então, se também quiser os nossos patrocinadores bancar a nossa ida para a Europa, a gente te leva junto também de brinde, entendeu? Mas é isso aí. Obrigado. Murilo, agora é a tua vez de você fazer aquele jabazinho final, né? E agradecer a galera aí. Vai com tudo, meu velho, que é tua. Bom, antes de qualquer coisa, antes de finalizar o vídeo aqui, Diogão, eu queria agradecer você aí novamente por estar aqui com a gente. Foi um papo, ótimo, excelente. É essa vibe que a gente quer realmente esse ano para o nosso canal. Bate-papo, como se a gente estivesse num bar,
Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai conseguir fazer esses vídeos presenciais, tomando uma cervejinha, num ambiente mais descontraído. E antes de finalizar, eu queria deixar esse tempo final aí para você se despedir da galera, para você colocar as suas palavras finais aí, incentivar a galera a viajar. Fica à vontade, irmão. Queria agradecer primeiro o convite de novo, né? Muito legal estar aqui com vocês e compartilhar minha experiência. Como eu falei, foi só um pouquinho, tem história para contar. E é justamente por isso que eu acho que além de você crescer como pessoa, como a gente comentou anteriormente, de você sair da tua zona de conforto, essa história para contar também é válido quando você faz uma viagem. Isso é uma coisa que não tem preço, ninguém paga. Eu lembro que quando eu fiz o meu intercâmbio, que me proporcionou fazer essas viagens, naquela época, quando as pessoas faziam intercâmbio, a galera pensava, não, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer uma grana, voltar e comprar imóvel, terreno, não sei o quê, e vou me aposentar. E quando eu fui fazer o meu intercâmbio, era esse o meu pensamento. Só que quando eu cheguei lá e comecei a descobrir muitas outras coisas, e que esse intercâmbio podia me proporcionar a essas viagens e essas experiências, eu voltei com nenhum centavo no bolso, mais experiência, e eu acho que crescimento que ninguém paga se eu tivesse juntado dinheiro e comprado um terreninho ou apartamento para me aposentar. Não, então, gente, viagem, façam um intercâmbio. E os patrocinadores, se quiserem, a gente está aqui de guia. Estamos todos disponíveis aqui para os nossos patrocinadores. E finalizando, mais uma fala, né, do nosso filósofo Diogo, né, que hoje finalizou o nosso vídeo com suas palavras bonitas e belas. E agora, já falando de bonitas e belas, eu vou passar para esse homem maravilhoso, que é o Murilov, e ele vai finalizar da melhor forma possível esse super especial, esse primeiro episódio super especial. Diogo, você está na história do canal, do programa aqui. Enfim, sinta-se muito querido, ser uma pessoa especial para todos nós. Mais um old school. Murilov, é contigo, meu velho. Beleza, então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que participou aí dessa semana especial aí com o Diogão, falando de mochilão na Ásia. Foi sensacional. Se você não assistiu os outros vídeos, corre lá aqui no canal para ver cada vídeo, cada assunto separado, e também assista o vídeo completo. Caso você vá, vou fazer uma faxina, quero ficar ouvindo os caras falarem e tudo mais, bota aí que vai ter. Eu vou chutar aqui que vai ter 1h30 de papo aqui facilmente. Então, gente, muito obrigado novamente. Diogão, obrigado. Betão, tamo junto sempre. Galera, não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, deixar um comentário aí. E logo, logo vai ter vídeo novo, mochilão na Europa. Vamos trazer bastante conteúdo bacana. E também algumas coisas fora de viagem, tá? Só para vocês saberem. Vai ter gente que vai falar de coisa totalmente diferente de viagem aqui nesse canal. Então, não perca e siga a gente. Canal do Intercâmbio com Murilov e Beto Bihari. Falou!